Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Agora na Rádio Ives, programa Diga Aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. Diga aí, pessoal, aqui quem fala é Alisson. Estamos aqui para mais um programa, mais um episódio do nosso programa Diga Aí, que sempre rola na Rádio IFES, né, sextas e sábados, de 10 às 11, e também podcast, Diga Aí Podcast. Bem, essa voz que vos falo, eu já falei no começo, mas não custa lembrar, é de Alisson. O nosso objetivo sempre aqui no programa Diga Aí, já que a gente está junto com a Rádio Pública, né, essa parceria com a Rádio IFES, é trazer artistas sergipanos para conversar sobre sua produção musical, seu processo criativo, posições, pensamentos, enfim, conhecer sobre suas carreiras, né, e saber também suas opiniões diante desse mundo líquido e de tantas incertezas. Bem, temos aqui uma entrevistada, né, uma pessoa de uma energia bem bacana, bem bonita, que a gente vai conversar já, que é a Isabela Moraes. Já fui adiantando, mas vou fazer a apresentação dela, uma apresentação mais curtinha para a gente bater um papo e conversar sobre a sua produção musical, né? E também um pouco da vida dela também, das experiências que ela teve com a música. Bem, ela é de Caruaru, a primeira referência artística dela foi a poesia. Aos 12 anos começa a compor, primeiramente sem harmonias definidas, surgindo depois letras com melodias já prontas. Sempre compôs levada pela intuição e sensibilidade musical. A primeira vez que subiu no palco foi em Belém do Pará, numa maratona colegial, onde interpretou uma de suas composições. Suas referências são a música brasileira. Começou a cantar nas noites de Caruaru, acompanhada por violão, que ela considera fundamental para sua carreira. Passou 3 meses nos Emirados Árabes, na cidade de Iamã, acho que é assim, mas depois não falei, no Oriente Médio, onde se apresentou acompanhada por harpa, violão e percussão. Esta experiência acrescentou à sua cultura musical mais experiência artística, o que a fez crescer profissionalmente. Com um repertório que reunia músicas latino-americanas, mambos, cúmbias e, é claro, a nossa música popular brasileira. Voltando ao Brasil, ela gravou seu primeiro CD, intitulado agora O Nunca Mais, onde reuniu 10 músicas inéditas, sua autoria, mostrando toda a sua sensibilidade musical. A aceitação desse primeiro trabalho foi imediata e a sua música começou a tocar nas rádios do Recife. Em 2008, ela gravou seu segundo trabalho, Bandeira em Marte. Com o show de CD, iniciou a turnê em sua terra, Natal, Caruaru, passando também por Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Itumbiara e Santarém. Em 2020, que aí é o disco que a gente vai falar mais diretamente, né, lança o álbum Estamos Vivos. Estamos aqui com ela, diga aí, Isabela Moraes. Olá, diga aí, Alisson, é um prazer estar aqui e vir conversar com você, é uma felicidade imensa para mim. Querida, felicidade imensa para mim também, principalmente porque a gente, só para falar aqui para os ouvintes, a gente adiou, né, essa conversa um tempo, né, no ano passado, acredito que ali por novembro, outubro, mais ou menos assim, por ali, salvo engano. E a gente teve um contato no show de Isabela, que aconteceu aqui no Stones, né, mas a gente não teve a oportunidade de ter essa conversa. A gente teve uma conversa, né, rápida, mas não foi essa conversa para vocês escutarem como vocês vão escutar essa conversa agora, né? É um prazer para mim falar sobre minha carreira, falar sobre minha produção musical, sobre como eu faço música. Para mim é um dos melhores assuntos, porque a música é a minha vida. Então, pode perguntar o que quiser. Opa, então vamos nessa. Bem, Isabela, assim, geralmente a primeira pergunta que eu faço assim, para todos os convidados e convidadas é que a pessoa se apresente por ela mesma, né? Porque a gente, quando eu faço a pesquisa e tal, a gente sempre tem ali no portfólio uma coisa um pouco mais formal, né? Uma coisa mais de apresentação. Mas é diferente quando a pessoa, né, a artista, a cantora, né, se apresenta. Então, Sim. Quem é Isabela Moraes, a artista? Bom, eu sou Isabela Moraes, cantora,
de Caruaru, compositora, agrestina. Nasci numa cidade que tem uma efervescência cultural muito grande. Tem muitos artistas, artesãos, diretores e diretoras de cinema, compositores e compositoras, artistas plásticos. É uma cidade que respira a arte, Caruaru, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que sou de lá. E, particularmente, eu nasci numa família que adora música brasileira, né? Meu pai, que já partiu quando eu tinha 15 anos, meu pai escutava muita música lá em casa, junto com a minha mãe, óbvio, mas ele era um amador da música e ele gostava muito de poesia e nos momentos vagos dele ele reunia os amigos em casa. Então eu cresci em volta desse ambiente de muita poesia, fazendo poesia ao vivo na sala, né? Eles tinham todos os instrumentos e quem não tinha, cada um levava o seu instrumento, mas meu pai tinha os instrumentos em casa também. E aí reunia os amigos e viviam assim, fazendo esse encontro cultural acontecia na sala da minha casa. E eu ficava no meu quarto absorvendo tudo aquilo, achando tudo muito interessante. Inclusive os desafios poéticos que rolavam na sala, eu ficava avaliando o que eu gostava, o que eu não gostava. E eu era muito criança. Que legal. E eu lembro disso. E aí, como eu vivia muito trancada no meu quarto, no meu mundo, porque ele não deixava muita gente sair, eu e meus irmãos. Eu sou a do meio, né? Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo que eu. Eu comecei criando meu próprio mundo, então eu comecei a escrever ali no meu ambiente, né? Já que eu não podia sair, eu comecei a criar a minha própria realidade da maneira como eu achasse mais bonita, com mais liberdade de fazer o que eu pudesse fazer. E foi através das histórias. E essas histórias vinham sempre em poesia. Acredito por eu beber tanto dessa fonte da poesia lá em casa. E meu pai presenteava a gente muito com livros e ouvia muita música mesmo. Então eu era e sempre fui uma apaixonada pelas palavras. Então essa sou eu sou uma pessoa que cresci num ambiente totalmente imerso de muita poesia e muita música. Pô, legal. E, Isabela, assim, você já falou desse universo todo, que a pergunta seguinte é saber quando é que foi que a música cruzou na sua vida, mas você já nasceu imersa, na verdade, então ela não precisou cruzar, né? Você lembra assim qual foi as suas primeiras composições? Porque você fala que teve o primeiro contato de escrita, né, com poesia, né, pelo que você ouvia na casa do seu pai, né, com esses encontros que ele promovia. Você lembra quando foi a primeira vez que você começou a compor, cantando, colocando melodia, musicando? Eu lembro remotamente, assim, faz realmente muito tempo. Eu era muito criança quando as primeiras melodias começaram a surgir. Eu não lembro das minhas primeiras canções. Eu tenho muitos rabiscos, eu guardo até hoje essas coisas, mas eu não lembro das minhas primeiras músicas. Mas eu lembro que foi nesse período, justamente, que essas melodias e essas músicas ensaiaram de começar a me visitar. E eu não deixei passar batido. Eu absorvia tudo e sempre tratei isso como um exercício. Até hoje, para mim, a composição é um exercício. Por mais que eu sinta que chega letra e melodia, tudo pronto, porque com a habilidade do exercício, a prática do exercício, começam a vir coisas mais elaboradas. Mas, mesmo assim, eu não deixo de tratá-las como exercício. E alguns desses exercícios eu apresento em público e outros eu guardo e deixo amadurecer mais e aprimorar mais. Ou eu entrego para parcerias, para pessoas lapidarem junto comigo aquele exercício que me acometeu, assim. Mas eu lembro que foi muito criança e por eu querer criar esse mundo, já que eu não podia sair de casa. Então, a música, a poesia me atravessa aí como um portal de transformação mesmo, para me transportar para um mundo melhor de se viver. E é isso que até hoje eu tento fazer com o mundo meu e das pessoas, né? Teve esse poder comigo totalmente e tem. A música, ela me transmuta, ela me leva para lugares incríveis, sabe? Inimagináveis, assim. Eu visito lugares e sensações muito mágicas através da composição, da entrega com a composição. Só uma dúvida, você comentou aí sobre a sua relação com a composição, no seu processo criativo. Você é muito exigente com você é muito perfeccionista. Como é que eu lembro que eu acho que eu estava ouvindo num podcast, eu acho que foi da Vozes
acho que é da Paula Palumbo, se não me engano. Patrícia Palumbo. Patrícia Palumbo, exatamente. Pati Palumbo. Pati Palumbo, exatamente. Estava tentando me lembrar o primeiro nome. E aí eu lembro que eu, ouvindo o podcast, eu lembro que você falou algumas questões relativas ao processo mesmo da construção do disco, né? Você chegava lá com a ideia, conversava lá com o Júlio Holanda e tal. E aí eu fiquei ouvindo, eu disse assim, caramba, eu acho que Isabela deve ser muito perfeccionista. Ela deve ser aquela coisa assim, ela vem com a ideia e tipo, puxa, não, tá aqui, papá. Como é que você se vê? Você é muito perfeccionista, assim, muito exigente com você mesmo nas suas composições, né? Eu tenho esse primor quando a canção ela vem nascendo, mas eu não penso muito para a canção existir. A canção ela vem muito rápida, a melodia chega muito rápida e o assunto abordado já vem tudo muito junto. Eu não paro e fico pensando muito sobre aquele processo. Muitas vezes eu escrevo muito rápido mesmo, eu não me demoro muito fazendo uma canção. A não ser que seja algo encomendado, assim, eu precise pensar muito. E olhe lá, porque é uma coisa que eu peço ao meu pensamento, eu elaboro o assunto que eu quero dentro do pensamento, o que é que eu quero escrever, sobre o que é que eu quero examinar, vamos dizer assim, ou especular, ou que eu tenho curiosidade. E ali eu já vou ou lendo sobre, ou prestando muita atenção no que está à minha volta. Aí quando a música vem, ela já vem pronta. Então eu não fico esmiuçando o papel em branco. Isso aí não acontece comigo, é tudo muito rápido. E eu tenho essa perfeição ali, naquele momento ali. Eu tenho uma exigência muito grande com o tipo de melodia, com o tipo de assunto abordado, né, quando vem para mim. E eu não passo adiante se eu não gostar. Mas a partir do momento que eu passei adiante para um músico, ou cheguei a elaborar, é porque já passou pelo meu crivo, né? Sim. E é isso, nesse sentido eu sou muito exigente. Tem melodias que não me chamam muita atenção e assuntos que eu não acho muito legal, aí eu prefiro nem mostrar. Eu vou guardando aquele exercício e vou deixando, agradecendo por ele ter vindo, né? Porque todo exercício é válido, né? Toda espécie de exercício que vem, de tudo que você escreve, não deixar passar, é muito importante, porque nisso você pode não gostar, mas às vezes mostrar para alguém, né? Como já aconteceu com música minha, de eu ter vergonha de mostrar, guardar, e quando eu mostrar a outra pessoa, não, isso só era isso que faltava no meu disco, entendeu? Então é sempre importante guardar esses exercícios e tê-los ali guardadinhos. Eles fazem parte da sua construção, da construção do pensamento e do que vai vir depois. Eu gostei muito dessa relação, desse respeito, né? Como você trata a sua própria produção, a sua inspiração, né? Porque, só uma dica, viu, jovens que estão escutando, ou não jovens também, né? Não guardem na gaveta o que vocês produzem, revelem para o mundo. Como a Isabela falou aqui, se não da Patrícia falando, como a Isabela falou aqui, é um exercício, né? E muitas vezes assim a gente guarda e depois, em outro momento, né, vem uma ideia nova em cima daquela mesma produção que você fez ali, né? Exato. Às vezes você pode estar guardando tesouro, escondendo algo que tanta gente vai gostar. Você não precisa abrir para o mundo, mas pegar alguém que você confia e mostra, entendeu? E você vai fazendo essa pesquisa, né, diante da reação das pessoas também, porque esse espelho é muito importante para mim, né? Lógico, se não fosse o outro, eu nunca saberia nem sobre a minha existência. Então, já começa daí. Mas é isso, é sempre exercitar. E hoje eu passo a exercitar isso em público. Quando eu faço canções novas, eu testo nos shows. E aí, agora, a minha relação não é mais com uma pessoa só, nem escondida num quarto. É mostrando no palco. Então, eu chego, seleciono aquelas canções que eu gostei, pego com os músicos e mostro no show. E aí, diante da reação do público, eu boto ou não num disco, entendeu? É sempre assim, esse critério que eu tenho hoje em dia. Você tem alguns amigos da música, assim, confidenciais, que você faz a canção e diz assim, não, vou mostrar para fulaninho, para sincronia, tal, para ouvir essa canção para ver o que ela acha? Ou você só faz isso depois que você que você acha assim que tipo, não, vou deixar guardado, só vou mostrar
Porque às vezes a gente tem alguns amigos assim que a gente faz alguma coisa, a gente não está tão maturado, né? Mas não, vou mostrar aqui para ver o que a pessoa acha. Você tem alguns amigos, algumas pessoas dentro da área da música que você faz isso? Às vezes, eu faço e já posto no Facebook. Muitas vezes já aconteceu. E eu posto e me perguntam, já tem música essa letra? Já está pronto, já está tudo certo. Muitas vezes eu canto no Stories. A vontade é muito explosiva de compartilhar quando vem. Eu não gosto de guardar essa vontade assim. Eu acho que é tão genuína quando essa vontade vem. E eu escolho, sim, algumas pessoas primeiras para compartilhar. É como uma explosão que acontece quando a composição, quando ela chega. Então, aquela energia primeira de compartilhamento com alguém é muito especial. Aí eu tenho essas pessoas às quais eu sempre mando, compartilho e procuro também trocar sobre a ideia que surgiu. Não, Isabela, durante a conversa aqui eu vou dar alguns pitacos assim, do que eu achei do trabalho. Né? Me perdoe por acaso, se você não gosta também você pode falar tal. Mas assim, é mais uma resposta do que eu senti, do que eu sinto. Eu estava, nos últimos dias, né, eu já vinha ouvindo o seu álbum, né, há um tempo, mas como a gente ia ter esse encontro, então eu ouvi bastante nos últimos dias, né, o álbum. E isso que você estava falando aí me fez remeter muito assim às interpretações que você imprime nas canções, né? Aí eu tava conversando com o esposo, estava ouvindo assim, eu disse, caramba, velho, eu não queria tomar uma bronca da Isabela Moraes, porque ela fala assim com tanta certeza, com tanta vibração, né, nas canções, a interpretação é tão viva, né, que parece que ela está aqui do meu lado cantando junto aqui, né? Eu não sei se você lembra, lá no Stones, quando a gente estava conversando, e isso foi uma sensação que eu tive também, né, no momento que você estava tocando, Isabela. Só para fazer uma descrição para quem está ouvindo para a gente, Isabela estava sendo acompanhada, né, pela Raíra Maiara, maravilhosa. Eu sempre ia falar Raíra, eu ia errar. Raíra Maiara. Raíra Maiara. Que estava acompanhando a Isabela, então era um show acústico, né? E no Stones, assim, até comentei com a Isabela, né? Eu senti como estava sendo arrebatado, assim, abraçado, como se a voz dela, né, tivesse ocupando todo o espaço, tivesse me abduzido ali naquele momento, né? Então a sensação que me dava é essa. Depois ouvindo eu disse, caramba, velho, tão verdadeiro que parece que ela está falando. Espero nunca tomar uma bronca da Isabela Moraes com essa intensidade. Mas trazendo um pouco, já falando um pouco do álbum, eu me diverti bastante, assim, adorei, principalmente assim, na hora que você canta, que para mim passa essa ideia muito forte da interpretação de verdade também. Como se fosse... Tá com a melodia, mas parece que você está conversando. E algumas falas, né? Tipo, você vai cantando ali, parece que está ao vivo. Você fala, vai! Ou então, em algumas canções que você traz também, algumas expressões que a gente utiliza, pelo menos aqui a gente utiliza também, né? Aquele cão, né? Sim. Cão, não sei o que, para expressar, né? Para uma pessoa que a gente tem pouco apreço, né? Ou que, né? Ou também da questão de algumas expressões, né? Como da questão, não vou me lembrar exatamente da frase, mas aqui a gente estou dizendo aqui porque eu sou do interior também, né? Sou de Simão Dias, é uma cidadezinha que fica a 100 quilômetros daqui. Eu acho que é Você Distante, se eu não me engano. Você Distante. Você Distante, que tem uma frase eu uso que muito. A gente fala muito aqui, que é de longe uma beleza, de perto uma tristeza. De longe encanta, de perto espanta. Então, tem esse ditado popular. No meu interior a gente falava assim, de longe uma beleza, de perto a tristeza. Tal. Então, se referia tanto para a aparência da pessoa, como também para a personalidade, às vezes, né? Quando a gente tinha uma questão assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas expressões ou essa forma também de interpretação que você imprime nas suas canções, né? Sejam expressões que estão no popular, né? Isso. Na cultura popular, como também essas expressões como se você estivesse ao vivo ali, dá para sentir a pulsação, né? Toda e qualquer sacada é um gancho para uma canção, entendeu? Então, esse ditado de longe encanta, de perto espanta,
né? Uma coisa muito antiga. E eu também associo muito pode ser a mim mesma, tipo, de perto ninguém é normal, sabe assim? Que de perto ninguém é essa florzinha total, assim. Então é nesse lugar também. E é isso, tem essa coisa que eu falo, cão, que é essa coisa também, você xingando alguém no deboche, ou é uma coisa caricata também, de xingar, né? A forma de xingar aqui no Nordeste e tal, é muito interessante, assim, eu acho muito rico, né? A gente tem um amplo vocabulário e expressões que dá para fazer essa brincadeira com a composição, dá para fazer essa coisa para rir também, sabe? Sair um pouquinho desse lugar. E essa música, as pessoas sempre riem quando eu canto ela, que eu tenho uma parte também que eu faço: você distante, foto na estante, nem isso eu quero rever. Ave Maria. E é sempre com esse tipo de brincadeira também, esse tom de leveza, né? Senão a gente pira se levar as coisas muito ao pé da letra, como diz a minha avó. Então é pegando por aí, por essa sabedoria ancestral também. É que eu acho muito legal, assim, porque ao mesmo tempo você está falando de uma coisa séria, né? Você está falando, no caso, um relacionamento e tal, né? Contando... E super conturbado, na verdade, isso, né? Exatamente. E aí joga essa brincadeira. Tem essa toxicidade, assim, da pessoa não ser tão legal para você. Ela lhe desalinha, ela lhe desajusta, ela não... E aí você junto não dá certo, mas aí você de perto é fogo no deserto, e tem aquela coisa muito atrativa também, fica aquele jogo. E aí eu joguei essa leveza que é para dizer assim, de fato, tem coisas que são melhores longe da gente, né? Por mais que a gente ame, às vezes a maior prova de amor é a distância, é você se respeitar e respeitar esse processo de distância como o amor de verdade a você. Então, assim, aí eu digo... às vezes, para evitar a confusão, melhor é a separação. Tu vai para lá que eu vou para cá. E vai para lá que eu vou para cá. Maravilhoso. Ai. Aí dá esse tom de leveza de novo, entendeu? Sim. Então, ninguém sai pesado, assim, eu acho. Não, acho maravilhoso. Acho ótimo. Inclusive até para chamar a atenção, né? Para a discussão de alguns dos temas, né? Como você falou aí, né? Tem... algumas dessas canções que eu até estava ouvindo e assim, tem algumas canções de encontros e desencontros, né, que a Isabela vai trazendo, que são formas de falar de amor, né, também como você acabou de dizer. E nem sempre uma história de amor é uma história que terminou bem. Exato. Terminou assim, né, um final feliz. Exato. Né? Como às vezes as pessoas têm um hábito de falar, tipo, a pessoa viveu 20 anos com outra pessoa. Acabou, não deu certo. Como assim? Você passou 20 anos sem dar certo, gente? Calma. Exato. Tem algum momento, tem uma faixa de tempo que deu certo. Exatamente. Né? Isso aí. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso, inclusive. Acho que a hora de terminar nunca é boa. É o fim do ciclo. Muitas vezes a gente nem entende, né, o que está acontecendo. Assim, a gente só entende um tempo depois. E aquele sofrimento que você passa, às vezes, ele te acorda para tantos lugares, ele tira uma venda de você, sei lá, às vezes você vai até viver melhor depois disso. Você passa a dar valor às coisas. É como eu estava conversando com um querido amigo que conheci hoje, inclusive, aqui em Aracaju, quando eu pisei aqui. Ele diz, tem coisas que fazem a gente olhar as coisas a grané, como diz a música de Luiz Gonzaga. Então, os detalhes, às vezes, só passando por certos caminhos, né? Para você observar as coisas a grané. Passando devagar pelas coisas. E a dor faz você desacelerar e passar devagar pelas coisas. A dor, ela faz você ter detalhes com as coisas. Se não fosse a dor, você acho que ia passar direto de muitas coisas, porque a felicidade, ela te acelera. A dor, ela te desacelera. Ela faz você ficar paralisado, inclusive. Então, você presta atenção no teto, nas paredes, no cheiro, no frio que faz. A dor, ela faz você ficar mais detalhado, mais atento a tudo, né? E a alegria, você jorra tanta felicidade, sai gritando, sai correndo. Para mim, a imagem da felicidade é uma carreira e a imagem da tristeza é uma coisa estática, parada, congelada, assim, olhando para o vazio. Agora você falou, eu gostei muito dessas duas definições que você falou. Nunca tinha parado assim para reparar
né? E agora trazendo assim a minha experiência sensitiva, afetiva, de fato, assim, parece que a gente fica mais atento, né? Com as antenas mais ligadas, né? Quando a gente está sofrendo, parece que o tempo não passa, né? Quando a gente está feliz, parece que tudo tem essa impressão nesse campo do tempo. E como você falou, né? Muita coisa vai ganhando significado, né? Como se o caminho que você sempre passava começa a ter um sentido. Exatamente, tem outro sentido. Quando dói, a sua vida passa a ser virada ao avesso e você passa a olhar tudo com outra perspectiva. Isso é fato, eu já percebi isso. E para curador, o que se faz? Você faz música? Eu canto. Você canta. Fazer música é bom também, porque transmuta, né? Eu sinto que transmuta muita coisa. Você se sente mais aliviada? Tipo assim... Totalmente descarregada, digamos assim. É como se eu transformasse aquilo ruim em algo que eu triturei e transformei numa história. E essa história voa, eu entrego ela no vento e a música vai. Daqui a pouco está na boca das pessoas, e aí você chora junto com o público, chora junto com a galera e exorciza todo mundo junto. Aquilo que às vezes era só da minha cabeça e deixar passar e tal. Mas é muito importante esse processo de transmutação que a composição traz. É como quase que uma terapia sozinha, assim. Né? Você escreve, você chora e transmuta aquilo e transforma a dor. E não é uma coisa rasa, é uma coisa que realmente passa por um processo profundo. Você precisa acreditar naquilo que você está dizendo e aquilo que você acredita, você passa adiante e vira essa canção que todo mundo passa a acreditar também e canta junto com você acreditando naquilo que você acreditou. Tem esse poder, né? Uhum. Que até então era invisível na sua cabeça. Veja que coisa. E vira uma história que todo mundo passa a cantar e torna físico, né? Se torna uma coisa física. Eu acho a canção uma coisa muito encantada, muito mágica e muito poderosa. Uma conexão de almas, né? De vidas. Né? Porque é como você falou mesmo, você lança, né? E quando ela vai para o mundo, né? Então as pessoas começam como se dissessem, olha, isso aqui está falando de mim, né? Tá falando Exato, cada um pega para si. A sua vida vai se conectando com a da outra, com a da outra. Tal. Somos esses espelhos, né? A gente vai se conectando com... Quantas vezes eu já escutei, essa música foi feita para mim, entendeu? E isso é muito maravilhoso, assim, poder fazer essa conexão e essa transmutação coletiva. Eu acho que para mim é o verdadeiro sentido. É por isso que eu viajo, é por isso que eu vou pro show, é por isso que eu piso no palco, é o que me motiva a estar no estúdio, é saber que a gente vai transmutar e vai se conectar todo mundo e vai ter uma troca muito rica, entendeu? E nessa conexão, Isabela, agora me surgiu uma curiosidade. Pegando o álbum O Estamos Vivos, tem algumas canções que falam sobre essas situações de relacionamento, né? Aqueles que acabaram não seguindo, né? Ou romperam em determinado momento, ou que dentro do relacionamento também tem objetivos, né? Diferentes, mas as pessoas continuam ligadas, tal. Quais dessas canções que tem esse teor mais afetivo, mas teve uma recepção do público, que o público dá um retorno para você e diz, olha, essa música, né, fala da minha vida. Tem alguma dessas canções que falou mais alto para o público deu mais uma resposta, assim? Tem. Do Contra é uma delas. Quando eu canto Ela Vive em Outro Planeta, eu digo a primeira frase, todo mundo já vem atrás. Tem uma identificação muito forte. E olha que é uma letra que é muito conturbada, né? Sim. Né? Uma pessoa quer uma coisa uma hora, não quer depois, e só se sente atraída por essa coisa inalcançável. E aí tem essa canção, tem Quando a Saudade For Te Procurar, que é uma canção também muito forte, que as pessoas fazem, eita, já quando eu começo a cantar já tem uma reação da plateia. Automática lasqueira. Já, né? Tem essa também, tem Por Nós Dois, ei, eu estou aqui, não fale por mim, pense em nós dois. Tem essa também. Tem algumas que rola essa identificação imediata, assim, quando eu canto. E quando eu cheguei aqui, em Aracaju pela primeira vez, né, que eu cantei lá no The Stones, eu fiquei muito surpresa, confesso a você. Lógico que quando a gente lança um disco, a gente espera demais, né, que
tem um alcance e tal. Mas, como eu lancei um disco em plena pandemia e não deu tempo de eu trabalhar esse disco da forma como eu queria e desejava, eu não imaginava de verdade que eu ia pisar na The Stones, cantar. Eu cantei todas as músicas do disco, todas as músicas na boca das pessoas, assim. Eu chorei. Testemunha, viu? Eu chorei, eu fiquei abismada, eu me senti... Eu não sei te explicar, foi uma sensação doida, assim, eu fiquei, caramba, quem são essas pessoas? Eu fiquei querendo abraçar todo mundo, ainda bem que a minha sensação é de abraço quando eu estou ali no palco, né? Quando eu estou cantando, eu estou realmente abraçando, como você bem colocou. Mas eu fiquei, meu Deus, sabe, que coisa linda, assim. E aí eu tive essa coisa com o disco, com a maioria das canções, todo mundo cantando na ponta da língua, assim. E eu quero reviver isso sábado. Sábado, no Museu da Gente, eu quero reviver toda essa emoção, assim. E eu não posso deixar também de te dizer, né, que quem preparou também tudo isso para que eu chegasse de forma confortável aqui, tranquila, foi Gilton, né? Com o chamado dele primeiro. Gilton é um compositor incrível, um artista profundíssimo, de uma riqueza absurda. Gilton E ele é esse agregador, esse agitador cultural, né, e tal. E Alex Santana e Diane Veloso, eles, né, cantaram. Diane cantou com a banda dos Corações Partidos. Alex fez o show dele e me chamaram para essa coletividade. Então, sozinho você não é nada, entendeu? Então, tem muitas coisas que vão se agrupando para que você se sinta confortável também no ambiente e você chegue se sentindo em casa. E essas pessoas foram fundamentais para isso, além do público, claro, né? Inclusive a Diane vai tocar também, né? Vai fazer uma participação. Vai fazer uma participação. Eu tenho uma admiração muito grande por ela. Eu escutava falar em Diane desde que eu morava em São Paulo. Né? Eu tenho uma amiga em São Paulo que falava muito nela, como atriz, que admirava demais ela e tal. E eu escutava muito já o nome de Diane como atriz, assim, que ela era absurda e tal. E aí eu estava querendo muito encontrá-la. E tudo é na hora certa, porque eu conheci a Alex Santana em São Paulo, na casa de Marco Villani, né, outro compositor maravilhoso, junto com a Alex, que é esse estrondoso também, né, talentosíssimo. E aí, depois eu conheci Diane quando eu vim para cá, dessa vez, fazer o show. E eu fiquei muito encantada com ela no palco. Realmente, ela tem uma voz linda, ela tem uma presença cênica hipnotizante, como eu estava dizendo a Gilton, né? E, enfim, só coisas incríveis. A cena de Aracaju tem me deixado muito feliz de pisar aqui e de sentir tudo isso. Que legal. E o show da Diane já esteve aqui com a gente também, né? No Diga Aí, Alex também. E Diane, eu costumo dizer assim que depois que você assiste o show da Corações Partidos, você não sai ileso de um show da Corações. Você não sai a mesma pessoa. Você não sai pela performance da Diane, pela entrega dela. Não tem como você você ficar indiferente, é impossível. Né? Você é arrebatado assim, que ela te sacode com o som vai vibrando em você. Eu fiquei hipnotizada naquele dia lá no The Stones. E também fiquei muito feliz com Raíra Maiara, né? Que artista imensa, né? Raíra é uma instrumentista absurda, que menina potente ali, viu? Que arte maravilhosa, né? E eu fiquei muito emocionada de tocar com uma mulher, de ser ela também me acompanhando e de fazer um show junto com uma mulher ali no palco. Que potência, né? Assim, a gente se juntar e fazer uma coisa intimista e tão cheia de verdade e da nossa força feminina, assim. Foi mais especial ainda por isso, eu acho. Ficou muito bonito também, assim. Ficou, aquela questão como você estava falando, né? A composição toda, né? Do espaço, as pessoas, a energia, tudo. Tudo estava no seu lugar. Eu acho. E o ambiente, assim, Gilton falou, mas ali é um ambiente de rock. Falei, mas para mim foi perfeito. Sabe, ele sempre me explica. Ali é um ambiente, porque eu sempre pergunto, e o The Stones? Porque foi uma noite tão memorável para mim, tão linda, que eu peguei um carinho pelo lugar, né? Sim. Aí ele falou, Isabela, ali é um ambiente de rock, você acredita? O seu show ali foi uma coisa que caiu, assim, que bom que as pessoas receberam e tal. E eu falei, pô, Gil, eu peguei um carinho aconchegante, o lugar, ele tem um aconchego, né? Enfim, eu fiquei muito feliz. Ai, que massa.
Bem, nas suas canções também, outra coisa que eu percebi, você resolve rapidamente ali, né? Você está no sofrimento, algumas canções, e você resolve o problema, já dá o desfecho. Um vai para lá, outro vem para cá, né? Vai dando exatamente, né, a finalização, né? Me ajuda, tem a parte também de perdoar, né? Que você fala nas das canções também. Daqui a pouco eu vou resgatar algumas frases que eu retirei. Você é assim também na sua vida, ou ali é culpa do eu lírico? Totalmente culpa do eu lírico. Mas assim, a palavra, ela é o descanso do pensamento, né? Ela é o descanso do sentimento, eu acho. Eu já vinha no processo, algumas são autobiográficas. Então, eu vinha já num processo, às vezes é de anos, para você chegar numa conclusão, como eu chego, amadurecer, a deixar partir. Às vezes a tua alma, ela fala primeiro do que a tua percepção psicológica. Quando eu falei isso na canção, minha alma ainda não estava preparada para saber daquilo. Então, eu falei aquilo e fiz a música chorando. A minha alma já entendia que aquilo era o processo, mas o meu físico, o meu psicológico não acompanhava ainda o que minha alma já tinha percebido. Que libertar, né, deixar ir, é a melhor saída, às vezes, para o amor. E eu estava aprendendo, eu não queria que aquele amor fosse embora, mas na música saiu assim. Então, a música, ela falou primeiro, a minha alma falou primeiro do que a minha condição psicológica tinha entendimento de abraçar. E muitas vezes acontece isso. Eu posso estar falando alguma coisa na música, sai com muita sabedoria e o meu físico, o meu intelecto não entendeu ainda, não compreendeu ainda o processo. Mas minha alma já está liberta daquilo. Se eu falo é porque vem da alma, entendeu? É com muita verdade, assim. Muitas vezes eu aprendo com as minhas canções. É um processo até o contrário. Não é um processo, eu falo para poder, falei porque resolvi. Às vezes eu falo para poder resolver depois. É doido isso, né? Mas é real. E em muitas canções isso acontece. Eu faço música até dormindo, até dormindo vem música para mim. Eu trabalho até dormindo. Tipo, você estava dormindo e acordou? Um sonho muito nítido. Eu acordo, lembro exatamente da letra da música, da melodia. No meio da madrugada, meio de sono Já. Muitas vezes eu não deixo passar. Algumas vezes eu deixo, quando eu vejo que é uma viagem muito grande. Porque sonho tem essa coisa, né? É uma perna colada num quadro que correu, visitou uma porta que virou um carro e saiu andando. Então, nessas horas aí eu não dou vazão, não. Mas quando tem quando tem uma certa coerência assim na letra, na melodia, aí eu acordo. Mas quando às vezes vem uma coisa doida demais, aí eu falo, não vou acordar para escrever isso. Mas muitas vezes a gente tem que acordar para escrever. Às vezes eu me arrependo de não ter. Também, né? Porque não perde a ideia e nem perde a melodia. E se realmente não prestar, você vai ver. Muitas vezes eu não acordo porque eu estou com tanto sono e vem aquela ideia que eu fico brigando para não acordar e quero acordar. Muitas vezes acontece isso. Mas, na maioria das vezes, eu sempre acordo e anoto. Ou cantarolo no telefone, assim, que o telefone sempre dorme perto de mim. Então, eu cantarolo e depois eu escuto. Então, a faixa 11 do meu disco Estamos Vivos, ela veio no sonho. E eu lembro de pegar o encarte de um disco na mão, ler, comentar a parte A, a parte B da música, sabe? Poxa, e a parte C é diferente e tal. Eu comentava isso. E quando eu acordei, foi tão nítido o sonho que eu joguei no Google as primeiras frases da música para saber se realmente era minha. Porque eu acordei com a sensação de que a música já existia, de tão forte que foi. E aí eu joguei no Google e não era de ninguém, então disse é minha mesmo. Aí não apareceu nada lá, graças a Deus. Enfim, é a música Pra Nos Perdoar. A faixa 11, ela veio num sonho, toda ela. Veio no sonho. E eu fiquei muito emocionada, para você ter uma ideia de como os meus sonhos são nítidos às vezes. Porque às vezes é aquele do pé sem cabeça. Sim. Cara, que interessante, velho. Aí me fez agora lembrar do que você tinha falado no começo, né? Que muitas vezes a gente está num ritmo, numa velocidade que você falava
do estado, né, de felicidade da dor, né? A dor fazendo com que você enxergue, que você viva o processo, né? Como um processo em direção à cura, tal, e a felicidade não te dando tempo para isso, não te dando espaço para isso, né? E o sonho tem isso também, né? Porque o sonho também faz com que você faça uma espécie de revisão também, né? O sonho, bem, a psicanálise fala, né, que o seu inconsciente vem conversar com você, né? Ali vem trazer algumas coisas que passou batido, né? Mas que ele absorveu. E muitas vezes ele joga de uma forma meio desencontrada, né? E em algumas situações, como você falou, né? Já traz com a nitidez. Exato. Tem coisas que eu acho muito inexplicáveis, assim. E eu apenas recebo, sabe? Porque é muito doido isso. É muito doido quando acontece. Já veio letra de música muito grande no sonho. De eu ficar brigando assim. Não vou acordar, não vou escrever. É muito grande. Eu ficar conversando. É muito grande, eu não vou escrever isso, eu estou com sono. E ficar falando com a minha própria cabeça e acabar acordando e escrevendo. É até uma música que eu nunca gravei. Essa música é bem grande, a letra dela. Se chama Eu Fui. E veio assim, eu dormindo e brigando. Eu não acredito, eu não vou acordar. E se não for? E se não for legal? E aí eu escrevo e eu estou com muito sono e fiquei brigando com minha cabeça. E fiquei até que eu escrevi. Veio o primeiro refrão, que já era grande. E depois veio o começo da música. Ela ainda veio às avessas. Veio o primeiro refrão, e eu sabia que era um refrão, e eu falei, tá, mas aí o começo. E aí veio o começo. Eu falei, eu não acredito que ainda vou ter que escrever tudo. E continuei arengando com minha cabeça. E aí eu escrevi a música inteira. Eu canto essa música em alguns lugares. As minhas sobrinhas adoram essa canção. E ela veio num sonho. Eu estava dormindo. Essa também aconteceu assim. Então, muitas vezes dá certo de ser uma história com coerência. E, gente, processo criativo, às vezes vem no meio do sono, viu? Fiquem atentos. Eu trabalho muito dormindo. Eu trabalho muito. Às vezes eu acordo com soluções, eu acordo com direcionamentos, sabe? É impressionante, assim. Eu acordo já com alguns apontamentos assim de caminhos e de ideias muito lúcidas. Então tem épocas que isso está muito aceso em mim, assim. Sim. Mas quando você está acordada, a sua cabeça sempre fica em movimento, sempre. Está sempre agitada, tal. Minha cabeça não para também, né? Porque eu estou sempre em busca de uma ideia, mas assim não é proposital. Estou aqui com você e buscando ideia, não. Mas você, de repente, num bate-papo comigo aqui, como esse, pode falar uma palavra ou uma expressão que vem uma música. E aí, mesmo eu conversando com você, prestando atenção no que você está dizendo, eu guardo aquela ideia, eu guardo a ideia inicial e depois eu vou desenvolver. Entendeu? Acontece muito isso também. Às vezes eu posso estar do lado de uma pessoa que cantarola uma melodia de uma música que já existe, mas cantarola de uma maneira diferente. Aquilo eu acho bonito e já me surge a ideia para uma música nova, entende? E muitas coisas podem virar música, assim, muitos insights. Então a minha cabeça está sempre atenta, ela não descansa, porque até dormindo ela produz de certa maneira, entendeu? Então isso é muito espontâneo em mim desde criança, eu sou muito atenta a tudo que está à minha volta. Sim. Bem, no disco também... Toda vez que eu falo disco, eu acho que estou sendo um retrô. Porque eu fico pensando no disco físico. O pessoal hoje chama de álbum, né? Mas isso é a força do hábito e vou continuar falando. Que coisa interessante, onde viemos parar, né? Pois é, né? Que a gente falava, né? O disco, né? O LP e outras épocas, né? A gente CD, né? E hoje... Que, né? É tudo ali dentro das plataformas, os streams. Tá na nuvem, né? Tá tudo na nuvem. Né? É muito interessante, né? Trata, né? Onde a gente vai parar? Eu fico me perguntando onde fica assim. A nuvem, gente? Onde cabe tantas músicas? É meio Black Mirror, assim, eu acho. Assim, com certeza. Né? Eu fico pirado. Eu adoro aquele seriado. Eu também. Fico pirado toda vez que eu assisto, porque a sensação para mim é que nada daquilo é ficção. Tudo para mim é verdade. Para mim também. Pra gente. Mas para mim também. Né? E dizem que tudo que você pensa é algo que já existe. Né? Tem essa coisa aí no ar. Né? Será? Fica aí o questionamento. Inclusive, Isabela, no seu álbum, disco, enfim, na sua obra,
né? Você tem canções também que tem outras temáticas, né? Ela já começa com uma canção meio para expurgar, né? Um monte de coisa pesada, né? E você falou que lançou em 2020, né? Naquele momento conturbado que todos nós vivemos, né? Tem alguma ligação àquela canção ou ela surge em um outro momento? Porque passa muito, me parece pelo contexto, né, de quando ela foi lançada, né, o álbum em si, que é tipo aquela coisa, galera, olha, segure firme aí que ela foi construída em outro momento, como é? É muito massa essa tua pergunta, porque quando eu lancei o disco e o nome Estamos Vivos, ficou parecendo que era pró-pandemia, assim, em prol da pandemia. E que eu me inspirei no processo pandêmico para escrever. Eu sou uma pessoa, Alisson, que eu vivo muito a minha vida como se fosse acabar amanhã. Eu tenho um jeito de viver muito intenso. Né? Eu vivo muito intensamente. Então, aquelas canções elas já me acompanhavam ao longo de alguns anos e eu já tinha uma certa intimidade com elas. Eu já cantava elas nos shows, porque eu amo estar ao vivo, no palco, com as pessoas ali, perto de mim, para troca, né? O estúdio chegou muito depois na minha vida. Então, aquelas músicas, elas já tinham uma certa intimidade comigo. Eu já tinha uma certa intimidade com elas. Então, quando elas chegaram no disco, foi uma seleção muito bem pensada, entendeu? E são músicas de diversas épocas da minha vida que eu selecionei. Algumas recentes, outras não tão recentes. E aí eu gritava nos shows e fazia sempre, faço uma parte, tem uma hora nos meus shows que eu chamo todo mundo para celebrar a vida, para celebrar a existência. Mas eu fazia isso antes da pandemia. E eu dizia, vamos celebrar que a gente está viva, a gente não sabe do amanhã. Eu sempre falei isso nos shows. A vida é um sopro, a vida é muito curta e tal. Sempre foi esse o meu estado de vida, o meu estado de espírito, entendeu? E aí eu gritava, viva, estamos vivos, para celebrar. Sim. E aí virou o nome do disco, entendeu? Que legal. Virou o nome do disco. E eu lancei em plena pandemia esse disco. Cara, aí casou, né? Aí eu lancei em plena pandemia. E aí eu já era essa pessoa que parecia que estava agindo e falando daquela maneira por conta de uma pandemia. Mas eu acho a vida realmente muito curta. Eu acho que aqui é um sopro, né? Que a gente tem que aproveitar de verdade as coisas e estar real quando a gente está presente. E a gente estar presente com as pessoas, com as vivências. Então, o disco tem muita verdade, tem essa verdade. E quando eu lancei ele na pandemia, ele me ajudou muito. Né? Ele trouxe para mim de volta o que eu precisava ouvir. Fator de cura. Assim, para aquele momento. Exato. E essa música que abre o disco, que é Ao Redor do Sol, com essa força, e vem com a força do sol, sabe? Eu me inspiro numa pessoa correndo ao redor do planeta. A abertura dessa música, o som que faz o baixo, tududum, é como uma carreira que essa pessoa está dando. Eu lembrei de uma correndo, cavalgada. exato. E é como correndo em volta, sabe, em busca de aproveitar o máximo que puder as coisas. Então, essa música é nesse sentido, assim, sabe? E ela propositalmente para abrir o disco, porque vem trazendo toda essa energia, essa luz, essa esperança. Ela carrega essa mensagem de esperança também, sabe? E aí ela abre o disco e abre os shows também. A maioria das vezes, ela é a música de abertura do show. Então, essa música eu acho arrebatadora também, assim, que como você falou, descreveu muito bem, assim, essa ideia do correr, assim, para mim foi a ideia de cavalgar, mas tem a ver com a ideia de correr também, né? Coisa do sol também, a luz, né? Brilhar, trilhar. E ao mesmo tempo me passou a ideia das duas coisas, né? Aí eu de novo voltando aí para a análise, né, da felicidade e da dor. Você colocou isso, agora eu fiquei impactado e estou trazendo isso para mim. Porque também você fala sobre brilhar, trilhar. Trilhar e não se perder, brilhar e não se esquecer. Para mim passa muito a ideia do seguinte, beleza,
vamos reviver intensidade, mas sem perder... Perder-se de si, não se perca de si e não se esqueça de si. Porque o mundo, as coisas que acontecem exteriormente por aqui, elas tendem a nos puxar demais, né? Tipo, você brilha e você se perde, às vezes, dentro do seu próprio brilho. E você esquece quem é você diante de tanta luz. Você brilha tanto, às vezes, que você se perde ali. Acabou, se foi embora. A cegueira branca de Saramago. E trilhar e não se perder, sabe? Não se perca de você. Por mais longe que você vá, se leve consigo. Não se solte, não se desgrude. Que muitas vezes é bem difícil. Às vezes a gente dá uma saidinha da gente ali, algumas circunstâncias, algumas pressões sociais. Então, essa música chama muito para isso também. Ela fala muito sobre isso. Isso é viver ao redor do sol. Trilhar e não se perder. E tá ali, né? Aquela luz maior guiando a gente ali, aquela força. Também lembrando que a gente não está só, né? Que a gente tem essa recorrência com a luz e com os nossos, né, guias e as nossas forças internas, os nossos pensamentos e tal. E brilhar e não se esquecer. E essa música traz esse tom, né, da parcela de cada um, da soma, né, todo mundo junto faz acontecer, somando tudo muda, vai que a gente vê tudo acontecer. Ela traz também essa coisa do coletivo, da força coletiva, de estarmos juntos, da arte ter o poder de reinventar e transformar e transformar as coisas. A arte tem esse poder de ressurgir, de fazer de novo, de fazer acontecer. Às vezes você perde as esperanças, perde as forças, e a arte vem e te renova. Quando vem uma nova canção, você já é uma nova pessoa, já tem uma nova energia ali. Você pode estar cansando, aí vem uma nova composição, te joga para cima, e vem outras canções, te faz um novo disco e faz uma nova vida, uma nova forma de você conectar de novo, sabe? Então, nunca esquecer disso. Sempre lembrar que quando está cansando, vai vir um fim de um ciclo para começar outro, sabe? Parar para descansar um pouquinho e recomeçar. Essa música é muito disso. Tem um tom de esperança muito forte. Muito, assim. Muito. Ela é muito forte. Me veio uma curiosidade agora. Quando você está triste, você ouve algumas dessas canções mais vibrantes, como, por exemplo, essa, Ao Redor do Sol, ou outra? Não. Quando eu estou triste, eu não escuto música. Eu não ouço música quando eu estou triste. É muito raro. Muito, muito raro. Quando eu estou triste, eu gosto de ficar em silêncio. Eu gosto de ouvir o silêncio. Eu fico mais reclusa e procuro minha solidão. É como se fosse para reunir todas as minhas forças que estão espalhadas. Quando eu estou triste, o meu estado de silêncio é o mais importante para mim, do que qualquer canção. É quando eu encontro com o meu silêncio, e aí eu encontro comigo. E eu posso me escutar, eu posso me orientar de volta. É como se eu pegasse todas as minhas forças quando eu ficasse quieta, entendeu? E tem uma coerência mesmo, porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente diz ou ouve, tem uma energia aí, né? Sendo jorrada, né? E quando a gente silencia, parece que a gente está juntando de volta, querendo se juntar de volta, querendo se pegar para si de novo. Então eu tenho essa conexão com o silêncio muito forte quando eu estou triste. Você acaba se ouvindo também, né? A sua voz interna. A voz interna. Que às vezes a gente acaba não ouvindo, né? Deixando passar por conta dessas outras energias, como você falou, que são externas, que às vezes até a gente... muito barulho externo, muita que vão sugando interferência externa. Energias, né? Porque, como você falou mesmo, a gente vai falando muito, então a gente está despejando energia, né? Exato. E o meu silêncio é tão sagrado quanto o meu canto. Pode ter certeza, eu tenho os dois ao extremo. Tem épocas que eu canto demais, tem épocas que eu me recolho totalmente para o meu silêncio. Geralmente, essa época assim é no final do ano. É como se quando tem um ciclo aí. No final do ano eu vou me fechando, assim, igual uma flor mesmo. Eu me sinto com a necessidade do silêncio.
Aí depois recomeça tudo, eu começo falando de novo, cantando, mas eu preciso do meu silêncio. Uau, gente, Isabela Moraes aqui falando sobre o seu disco, falando sobre o processo criativo e também nos dando lições importantes, né, de como é que ela enxerga a vida, como é que ela sente as coisas também. Temos também canções críticas também, né? Segunda faixa do álbum, né? Quem disse tem uma crítica social muito, muito forte e eu diria bem situada também, talvez nesse momento em que a gente, de certo modo, parecia que estava trilhando um caminho mais de diversidade, mais civilizatório, mais de respeito, e que deu uma virada muito estranha e que ainda parece que não desvirou, não voltamos ainda, né? E ela tem frases muito fortes também, né, que você coloca até nessa visão preconceituosa, né, que as pessoas não têm, eu diria, estão proferindo sem vergonha no sentido bem negativo mesmo, né, no sentido de falar como se fosse algo normal, como se fosse apenas opinião, como se fosse apenas um pensamento, e não estão percebendo que, na verdade, estou despejando um monte de energia negativa e um monte de preconceitos, né, discriminações, né? Nessa faixa eu falo totalmente sobre a inversão de valores no mundo. Totalmente, assim. As pessoas colocam a felicidade no lugar do dinheiro e a tristeza no lugar da pobreza. Muitas vezes tem uma pessoa que está ali... Até acho que vida real também Vida real eu abordo para outro lugar, assim, mas um pouco semelhante também. E em Quem Disse eu falo sobre isso, entendeu? Eu falo sobre essa inversão de valores. Quem foi que falou que ser rico automaticamente está ligado à felicidade e ser pobre está ligado à tristeza? Muitas vezes a pessoa não tem tanto dinheiro, mas é uma pessoa tão em paz, está tão feliz com o jeito que ela vive ali, sabe? E muitas vezes tem gente que tem tanto dinheiro e não está feliz de forma alguma. Essa música é ela é um compilado de várias situações assim que eu já vi. Eu já vi um carroceiro passando com seus cachorrinhos, passando pela rua assim, e os cachorrinhos apaixonados pelo dono. E eles moram na rua e passando assim... Sabe, aquele amor, aquele cuidado, aquele carinho, aquela cena me tocou demais, assim. E o carroceiro pedindo dinheiro para comprar ração para os cachorrinhos. Não é nem para mim, eu estou pedindo para a ração dos meus bichinhos. Isso também me tocou demais. Então, essa música, ela é um apanhado de várias situações, entendeu? E eu não romantizo a pobreza. Eu só acho que, muitas vezes, você está bem. Você está bem naquela situação. Você não está... Estou dizendo que o carroceiro está bem morando na rua. Mas você está bem tendo menos. Tendo pouco. Você está em paz. Você está muito mais em paz do que, às vezes, tendo muito. Sabe? E sem paz e sem... Enfim. Que o valor está na humanidade mesmo. E que, muitas vezes, quando a gente abandona muitas idealizações de pobreza, de riqueza, e se despe de tudo isso e se encontra com a humanidade que tem dentro da gente, esse é o caminho, eu acho. Para mim, o verdadeiro significado de estar passando por esse plano aqui é esse. É descobrir a minha humanidade. É descobrir quem eu sou no cru, da minha raiz. Né? Na minha essência. Quem eu sou se eu não tiver nada, quem eu sou se eu tiver tudo. Essa é a essência das coisas. Então, tirar o poder de felicidade e de tristeza desses lugares, desses campos, porque aí isso empobrece muito mais e deixa muito mais desigual uma sociedade, o que é muito triste, entendeu? Colocar esse peso, essa balança nesses lugares assim. E o terreno para fortalecer os preconceitos também. Exatamente. Né? E essa inversão de valores, ela mexe muito comigo, assim, muito, muito, muito. Enfim, e eu já fui uma pessoa que tive tudo e depois passei a não ter nada, sabe? Perder tudo, assim. Meu pai era uma pessoa que tinha tudo e de repente perdeu tudo.
E é muito triste passar por esse processo de querer ter as coisas e não poder ter, sabe? Ao mesmo tempo, mas você se conscientizar de que muitas dificuldades fazem você ficar mais humano. Fazem você enxergar a realidade da vida de uma maneira muito mais humana, sabe? Você passa por um crivo mais específico, você passa a ter um olhar para a vida muito mais poderoso. Às vezes, as situações difíceis puxam você para uma maturidade espiritual muito forte, eu acho. Para enxergar de fato porque a gente está aqui. Às vezes a gente precisa perder, se despir de algumas coisas materiais mesmo, para a gente entender a verdadeira essência do porquê está aqui. Porque a gente não leva nada daqui. Se realmente passar por aqui fosse obter coisas, a gente levaria essas coisas. Eu penso assim. Verdade. E eu sempre pensei assim, desde que eu comecei a passar por esses processos de não ter nada, de desejar ter, e fui amadurecendo nesse meio termo, assim, do que é que eu quero ter, de fato, quem eu sou no meio disso tudo, né? O que é que eu estou buscando. E esse processo me ensinou muito. Essa música vem daí, desse meu grito da minha alma, assim, sabe? De que parâmetro da sociedade a gente está falando, assim, tipo, uma pessoa que não tem nada assistindo uma novela, vendo aquela realidade da novela. Então, a criança que não tem nada, como assim? Que parâmetro eu vou me medir? Eu vou medir os meus desejos, os meus sonhos, o meu pensamento, se toda a riqueza está no ser humano. De verdade está nele. Eu acredito que qualquer ser humano pode transformar o que ele quiser na vida, assim. E não precisa exatamente, sabe, ser uma pessoa que só pensa na riqueza, que só pensa que... Não é, eu acho que tem um meio termo aí para se equilibrar, entendeu? Enfim, essa música tem esse tom para mim. Porque a felicidade também é subjetiva, né? As experiências de felicidade são diferentes de pessoa para pessoa, né? Como você falou. Exato. Aí, pegando o exemplo do carroceiro com seus cachorros, então é uma outra perspectiva de felicidade para ele, né? E outra perspectiva que aí entra também, né? Como a nossa sociedade está adoecida, né, de transferir aquilo que te faz bem, aquilo que deveriam ser valores, princípios, né, reais, como você transfere isso para os objetos, né, como é que você materializa em produtos, na possibilidade de você consumir, né, de você ter, você é feliz quando você tem. Quando você tem. Não. O peso que você joga, né, e essa desigualdade ela só vai aumentando quando você alimenta esse tipo de pensamento e de coisa. Então, e é muito nefasto, acho muito perigoso. E para quem não tem, é muito nefasto. Eu acho muito perigoso. E aí quando eu falo, como sobrevive o pobre, né? Como sobrevive o pobre? Como sobrevive o pobre se o mundo tem como espelho carro importado, roupa de marca e muito dinheiro? Veja que coisa. Pela dignidade perdeu-se o respeito, mas pobre carrega pobre, rico pensa em si mesmo. É muito doido, é muito doido. Muita gente me marcou em alguns vídeos assim, e acaba me marcando em alguns vídeos com essa canção. E alguns vídeos que retratam bem o que eu quis dizer nessa música, sabe? E é isso, é sobre essa inversão total de valores. Eu acho que isso tem que ser mudado e tem que ser falado sempre. A essência humana mora na alma humana, assim. Você tem que enxergar a pessoa, o ser, e não o que ela tem ou deixa de ter. Eu acho assim. Eu acho que é um caminho para a nossa cura dessa sociedade adoecida. É a retomada da referência nos valores, né? Eu acho que no momento que a gente está em vários setores, né, da nossa sociedade, a gente perdeu isso, né? Desde os governantes, que às vezes se distanciam, né, desses valores, né, que estão na base, né? Quanto também essa necessidade de transferir o que é felicidade para o consumo, para você ter transferir o que é felicidade para ter, né, para os objetos, né, para a mercadoria, para o consumo, né? E é muito triste você ver hoje em dia o mundo se acabando, as coisas se autodestruindo e se destruindo por conta de quem
quem quer obter maior poder. Sim. E esquece do outro como semelhante, do outro. A gente está vendo vários exemplos, né, no Brasil e no mundo do que está acontecendo. A briga, a busca pelo poder, causando tanto retrocesso humano, né? Os Yanomami passando por essa barbárie agora. Isso é revoltante, indignante. São seres humanos ali. Aonde foi que a gente veio parar? Quanto mais a gente evolui em tecnologia, a gente parece que desevolui como alma humana. É uma coisa impressionante como a gente está num lugar tão podre ainda e tão desevoluído da espécie, porque você passa por cima do outro, você passa por cima de qualquer coisa, faz vista grossa, mas você quer ter mais poder, você quer fazer uma guerra, você quer ter poder, você não quer pensar. Isso é absurdo, assim. Eu acho que esse plano que a gente está aqui, esse lugar que a gente está, né, o planeta Terra, eu acho que é um lugar realmente, a gente veio para cá para aprender muita coisa, porque não é à toa que a gente está passando por vendo tanta coisa acontecendo. É muito indignante ver tantas coisas acontecerem, entendeu? E você tem que viver falando do óbvio e chamando a atenção para o óbvio, e muita gente não enxerga isso. Não enxerga que tem uma tribo morrendo, ou várias tribos morrendo, né? Que tem muitas pessoas morrendo de fome no Brasil. Nossa, a gente não enxerga. Milhões de pessoas, 33 milhões a última vez que eu 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso é a população. Os índios morrendo, tanta coisa acontecendo, né? Os travestis sendo mortos por causa disso, né? De sua condição de vida. Então, isso é um absurdo. A gente esquece do outro como ser humano e a gente passa a ver como bicho matando as pessoas, ou seja, com a nossa vista grossa, com a nossa indiferença social, com a nossa violência mesmo do preconceito e tantas outras coisas que estão acontecendo. Então, é muito doido viver aqui, nesse planeta, nesse plano que a gente está. É muito doido. E hoje em dia, agora, eu acho mais doido ainda, porque antes parecia que tinha como a gente passar por aqui e ver essas coisas, mas não pensar tanto sobre elas. Parece que elas não chegavam tanto a gente. Está sendo impossível passar por aqui agora e não sentir na pele, na alma, em você, tudo o que está acontecendo, sabe? Porque a gente está sentindo cada vez mais que faz parte da gente. Pelo menos eu sinto muita gente incomodado com isso. E até adoecendo também com todos esses processos, porque não tem como separar mais, sabe? Eu da situação que está acontecendo, eu sou aquela situação que está acontecendo. Nós somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo, cada um de nós. Então, é lamentável de verdade. É muito duro mesmo, realmente. E a gente, como a gente estava falando, né? Tanto dentro da inversão de valores, como você estava falando, como isso também aparece, né, e nos choca quando se materializa, né, nesse descaso, né, que foi com os Yanomami, né, por exemplo, descaso também com a quantidade de pessoas em situação de insegurança alimentar, né, situação de miséria, de fome, né, com a violência também, né, só pelo fato do outro ser diferente de você, ou pensar Exato. diferente de você, ou condição, não justifica nenhum tipo de violência, muito menos, né, por essa diferença. Nós todos somos seres humanos e, como você falou mesmo, né, nós estamos conectados, nós somos parte, né, nós vivemos nesse mundo, né? Exatamente. A gente acredita que a gente está passando por aqui, né, para procurar ser uma pessoa melhor, e a gente tem que fazer alguma coisa, cada um fazer a sua parte. Faça a sua parte, o pequeno pedaço, a contribuição, né? Como eu digo em Ao Redor do Sol. Então, o que a gente puder fazer, se a gente puder ser antirracista, você não precisa ser homossexual para defender uma causa homossexual, você apenas basta ser gente. E é isso, é passar pela vida sendo gente, tendo essa essência de amor, de enxergar realmente o outro como ser humano.
E aí você vai fazendo a sua parte, até nos gestos você pode transformar o mundo. Num pequeno gesto de solidariedade, de amor, de ajuda, de partilha, de cuidado, um olhar detalhado para alguém, você pode mudar o mundo. Se cada um realmente fizer a sua parte, o mundo vai se transformando. Se você mudar a sua mente e observar que o outro é seu semelhante, é o seu irmão, o que está morrendo, o que está passando fome, o que você está tendo homofobia, transfobia, a mulher que você está torturando, o feminicídio, tantas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, as pessoas, elas... Tá esse caos, né, na humanidade, assim. As pessoas perdidas nelas mesmas, na autodestruição, essa falta de amor. Eu acredito que tudo vai direto assim para a falta de amor e quando você se perde realmente da sua essência. Aí começa a se destruir, as coisas vão se destruindo aos pouquinhos. Cada um, quando se perde de si, cada um que se perde vai tornando a sociedade mais insuportável de viver. Se eu não me cuido, eu estou aqui do lado no trânsito, eu não cuido do meu ser, da minha tranquilidade, da minha transparência comigo, eu vou ofender alguém aqui, eu vou matar, eu vou xingar no trânsito a vida vai virar um caos, porque cada um não se cuidar faz com que o mundo fique adoecido, né? Cada um tem que olhar para si. Eu acho que nós, individualmente, somos responsabilidades de nós mesmos. Assim. A gente tem que se olhar, aprender a se cuidar, a se enxergar. Por isso que nessa era que a gente está vivendo agora, a gente fala tanto, eu acho, em meditação, em olhar para dentro de si. Eu acho que chegou no momento de acordar as mentes para esse lugar de se olhar. Né? E a pandemia foi um lugar onde você se isolou. Veja que coisa tão forte. Então, se isolar, automaticamente você tem que olhar para si, você tem que se... E se olhar é salvar o mundo de quem você é, da sua explosão, da sua ignorância, do seu preconceito, do seu descaso, quem você é no meio disso tudo, quem você é no mundo. E aí, quando junta cada partícula como um tecido mesmo, cada ser humano desse olhando para si, se melhorando, a gente vai fazer um mundo melhor. E é muito importante essa ciência de buscar a terapia, de buscar olhar-se, de buscar curar-se de dentro, para a gente poder se autoconscientizar e fazer com que o mundo que a gente está engatinhando, né, nessa coisa, né, está todo mundo falando em terapia hoje em dia, terapia holística, e se cuidar e tal, a gente está engatinhando, eu acho, nesse processo humano, dessas consciências que estão acordando para isso. Mas se cada um se olhar e se cuidar e for atrás de suas melhoras, eu acho que o mundo, ele tem jeito. Ele cresce, ele brilha muito mais, porque o ser humano pode demais. Poxa, eu gostei muito dessas imagens, viu? Eu concordo com tudo que você disse. Assim, eu acho que começa por aí mesmo, né, da gente se enxergar, né? Porque também um efeito que a gente rola muito hoje é uma coisa assim que eu percebo muito, que as pessoas às vezes chegam muito com as suas convicções, elas esquecem que elas têm dúvidas. E eu fico muito assustado e reticente quando uma pessoa chega com muitas verdades, assim, né, já muito convicto, cheio de verdades, né, cheio de razão para as coisas. Mas espera aí, você não duvida de nada que você pense, né? Porque eu acho que a dúvida também é a perspectiva de você se abrir para o outro, né, de você escutar o outro. E aí, quando você escuta o outro, também você está fazendo o exercício de se escutar, de repensar o que você pensa, tal, né? E quando você chega já com a verdade e diz, olha, é isso que eu penso, acho que você cria meio que um muro, uma barreira. Exato. E você meio que se blinda, né? Para algo que é diferente do que você pensa. Então, eu penso que eu concordo com você plenamente nessa perspectiva que a gente precisa se ver trabalhando justamente essas perspectivas, né? Essas questões que a gente tem. Exato. Porque a gente não é completamente bom nem completamente ruim, né? A gente sempre está nessa balança, né? Eu acho que a humanidade ela está caminhando para um lugar bonito, porque a partir do momento que, né, que tem tanta gente atento a isso, né, do olhar para si, eu acho que quanto mais gente for tendo essa consciência, eu acho que a gente vai para um lugar muito mais bonito, eu acredito. E é olhar para si. Não tem nada a ver com olhar para o outro. É cada um olhar para si. Se eu cuidar da minha generosidade aqui
e não descontar o meu dia que foi ruim, no trânsito, na pessoa que está aqui, no meu dia a dia, no meu trabalho, eu for me policiando, porque também ninguém é Madre Teresa de Calcutá, que vai estar o tempo todo maravilhosamente. Até acho que até Madre Teresa, né, tinha os seus momentos tão bem humanos, né, de sair de si também. Mas é isso, é você ter esse policiamento, e eu acredito que a partir disso a gente consegue fazer com que o mundo chegue num entendimento, assim, mas isso aí vai ter que ser uma coisa, né, muito, isso é muito profundo, isso é uma coisa de consciência coletiva que vem de uma coisa muito antiga e que eu acho que agora tem se transformado, tem chegado no estado de consciência. Eu acho que está na beira do estado de consciência do que ainda pode vir. Então, eu tenho esse otimismo, né, de ver tanta gente falando sobre conscientização, meditação, valores internos. Eu tenho muito, muito otimismo de que isso é o caminho que a humanidade vai alcançar lá na frente, de uma harmonia, como esse tecido mesmo caminhando junto, assim. Porque os conflitos, eles sempre vão existir. Isso é fato, assim, enquanto houver humanidade, do meu ponto de vista. Mas eu acho que, assim, esses conflitos, o diferencial é como vão se resolvendo coletivamente esses conflitos, né? Você estando bem, até a sua forma, desculpa te interromper, até a sua forma de conflituar, ela muda. Isso. Né? Exatamente. Porque os problemas, eles vão existir. O problema é a forma de como você resolve esses problemas. Né? Também. Eu não vou pegar para mim uma coisa que você disser, eu não vou levar tanto para o pessoal. Sim. Então, você bem... O mundo não pesa nas suas costas quando você está bem. Quando está bem, você sabe separar. Você tira pelos dias que você está bem. Poucas coisas ruins lhe atingem, né? Então, é isso. A busca tem que ser essa, interna. Sempre o mergulho é para dentro. E aí, fora, tudo melhora. Se dentro vai clareando, fora, tudo vai se transformando num lugar melhor. Eu acho que o mergulho primeiro é o para dentro. É o que eu penso. Bem, vocês estão escutando aqui Isabela Moraes, e que é um programa de música que a gente fala também de música, mas falamos também sobre outros assuntos, né? Nós não enganamos vocês na introdução desse programa. Eu sempre falo que a gente vai conversar sobre música, mas fala também, né, sobre esse mundo líquido, esse mundo cheio de incertezas, e é isso que a gente está fazendo. Bem, Isabela, nesse programa a gente tem, né, uma coisa curiosa, estranha, que esse programa é gravado, né? Vocês estão ouvindo agora no podcast, no programa também na rádio, mas ele é gravado, mas nós temos participação de ouvintes, né? É coisa abstrata, sim, é o ouvinte que está né? Brincadeira, gente. Eu pedi para algumas pessoas que gostam muito da Isabela Moraes, do trabalho dela, para fazerem perguntas ou comentários, né? Para a gente fazer esse tipo de interação. Bem, uma colega minha que conhece, tem uma ligação com uma pessoa que você conhece, que é o Pedro, acho que de Recife, a Neila, que mandou essa pergunta, a Neila Coelho. Ela adora você. Quando eu recebi o cartaz, a primeira coisa que eu lembrei, eu mandei para ela, ela ficou louca, assim, porque quando você foi tocar no Stones, ela não teve oportunidade de assistir, porque ela trabalha no interior de Alagoas, né? Sim. E agora calhou de ser no sábado e ela estava radiante, né? Ela estava ao redor do sol, né? Correndo naquela imagem. Quando ela falou, ela disse: vamos, onde é que compra o ingresso? Eu faço, calma, amiga, você vai assistir, calma, tá garantido. Enfim, ela mandou a seguinte pergunta para você. Na verdade, eu pedi só uma, ela mandou duas, e ainda mandou 2 solicitações, mas vamos lá. Ela diz o seguinte: o álbum Estamos Vivos tem como propósito libertar-se de dores, amarras sociais. É possível interpretar as canções desse álbum por essa perspectiva? Essa é a primeira pergunta. 2 perguntas em uma que ela mandou. Pode ser. Eu fiz o álbum, né? Eu fiz as canções para eu me libertar das minhas dores e de algumas amarras sociais. Então, serviu para mim, né? Me deixou mais leve, transmutou muita coisa. E se isso chega no outro da forma que chegou a mim, eu fico muito feliz, né? Que liberte um monte de gente também, né? De suas amarras e de qualquer amarra que seja, já está valendo.
A Leila também perguntou o seguinte: a canção Segredo é extremamente poética. Como foi o processo de composição dessa canção? Há um eu lírico para essa canção? Essa canção eu fiz esperando a hora do Rush passar lá em São Paulo. Era tudo muito novo para mim, eu não entendia como era aquele processo, é muita gente, eu estava no metrô República e foi assustador 6 horas da noite. Então, nada me restava além de que eu sentasse, eu andava com um caderno e uma caneta numa bolsinha, sentasse e esperasse a hora do Rush passar fazendo o quê? Música, porque eu estava assustada com tudo aquilo que eu estava vendo pela primeira vez. Eu não conseguia nem andar para perto do metrô de tanta gente. E aí eu fui fazer música para relaxar. E vendo as pessoas passando para lá e para cá, frenéticas, eu comecei a ter a curiosidade de pensar o que cada uma delas pensava sobre o amor. E daí, quantas dessas pessoas já deixaram de amar por medo? Essa foi a minha pergunta inicial. E eu fiz essa música sentada lá no metrô República. Que massa. Essa música surgiu daí. Cara, que incrível. Inclusive, né, é a solicitação dela para você colocar no repertório de sábado. Pode ter certeza que Segredo. Pode ter certeza que eu vou cantar Segredo. Que maravilha. Bem, ela também ela fez uma outra solicitação. Eu falei para ela: você está muito abusada, você fica fazendo. Brincadeira, Neila. Ela tem uma vontade, está dando uma dica assim, que gostaria bastante que você gravasse um álbum com a Joana Terra. Que ela disse que seria um efeito singularíssimo. Que coisa linda. E de cura. Que coisa linda. Que coisa linda. Tomara que Joana Terra escute também esse podcast. E eu tenho certeza que Joaninha vai adorar ouvir isso, né, que ela falou. E é uma grande ideia e eu agradeço por esse sopro. Isso é um sopro de luz, na verdade, que você deu. Muito obrigada. Eu vou pensar sobre isso, vamos jogar para o universo e vamos ver o que é que rola. Porque parcerias, eu e Joaninha, a gente tem muitas. E eu amo escrever com ela, assim. Eu adoro as melodias dela, adoro as coisas que ela escreve, que ela compõe. O caminho por onde os pensamentos dela perpassa, né? As canções que ela abraça, os assuntos que ela aborda. Eu gosto demais. Então, fica aí esse pedido para o universo. Vamos ver o que é que acontece. Fica a dica aí, viu? Neila já deu um toque aí importante para Isabela aí, ó. Teremos produções, parcerias, né? Bacanas. Bem, Isabela, aqui eu estava procurando aqui, no caso, né, outra pergunta que vem de uma pessoa que você já mencionou aqui, né, que você gosta bastante, que é o Alex Santana. E eu pedi para ele mandar uma pergunta, um comentário e tal, né, sobre você. E ele mandou o seguinte áudio. Eu vou colocar aqui, depois a gente vai ajustar na edição, mas vou colocar aqui para você ouvir e você comentar, né, você falar o que você pensa. Primeira vez que eu vi Isabela Moraes foi em São Paulo, na casa de Marco. Eu tive o prazer de conhecer lá. Foi um marco muito grande, porque ela comecei a mostrar as músicas para ela, e ela começou a cantar umas canções dela sem nada, assim, só assim na capela, e para mim foi emocionante, porque nunca esqueci. Eu acho que Isabela consegue alcançar lugares assim, que não é fácil de chegar assim, emociona muito. Seja em banda, no show, seja sozinho, ela emociona. Que coisa maravilhosa. É o encontro que eu te falei, né, na casa de Vilane, foi muito especial. Veja, foi um encontro que a gente teve, mas para você ver quando as coisas são fortes, né? Eu nunca esqueci de Alex, da força dele, do imenso artista que ele é, nunca. E eu fiquei com isso na minha cabeça, que um dia a gente ia se encontrar de novo, que a gente ia rever. E aí foi quando ele fez tudo isso, né? Ele me trouxe, porque ele me trouxe para o The Stones. E eu agradeço muito ao Alex por esse artista e por esse ser humano que ele é. Ele é agregador, ele é essa pessoa, né, agregadora, que gosta de ver as coisas acontecerem. Isso é muito imenso no ser humano, né?
Fora a arte dele, que é brilhantemente linda. Ele é muito inteligente, assim, as coisas que ele faz. E eu desejo que a inspiração sempre visite ele, né? Dessa forma tão linda e poderosa e infinita no pensamento dele. Maravilha. Isabela, estamos chegando próximo do nosso final. Sim. Sim, pô, passou rápido, hein? Passou. Quando o papo é bom, né? Passa rápido. E a gente conversou um bocado de coisa, viu? A gente foi nas letras, na música, falou um pouquinho também da sua experiência lá na infância e tal. Caramba. Eu queria, só para a gente já ir caminhando para o final, só falar um pouco sobre a questão da produção do disco também, né? Uhum. Que eu lembro que eu ouvi também, né? No podcast da Patrícia, se comentar sobre esse processo da construção do disco, né, junto com o Juliano, né, Juliano Holanda e o Rafael Ramos. Rafael Ramos e Juliano Holanda foram essenciais. Você falasse um pouquinho também sobre eles, porque é importante sempre num álbum a gente fala muito do cantor, fala da banda, e por trás tem também uma... E como tem, né? Juliano, primeiro, que Juliano nesse disco em especial, ele é o responsável por ter feito tantas coisas lindas de transmutação na minha vida. Eu tinha um trauma muito grande com o estúdio e eu passei esse trauma assim, total, não existe mais. Juliano é um ser humano muito generoso. Ele é imensamente rico nas coisas que ele propõe e nas coisas que ele tem dentro de si, musicais, e ele é muito inteligente. E ele é um ser humano muito generoso. E aí ele não te impõe. E ele produz você sem tirar a sua identidade e sem tirar a dele. Porque tem produtor que bota, né, que imprime a realidade, a identidade, né, muito forte, que eu acho isso também muito válido. Mas Juliano, ele tem esse limiar, ele tem esse lugar do respeito demais à sua identidade como artista. Juliano produziu inúmeros artistas. Pode pesquisar todas as obras que ele produziu. Nenhuma parece com a outra, porque todas parecem com o próprio artista que está ali no disco. No disco de Águida eu vejo Águida, no disco de Tom Fio eu vejo Tom Fio, sabe? No disco de Martins eu vejo Martins, no meu disco eu me vejo. E é muito impressionante isso. Juliano, ele se ausenta muito para que o outro brilhe. Isso, para mim, ele brilha muito mais. Porque aí é onde ele, para mim, é onde está o brilho dele. Ele tem até um disco que se chama Arte de Ser Invisível. E eu acho que pessoas generosas, elas têm a arte de ser invisível. E elas brilham demais. Porque elas aparecem nessa alma, nessa aura, né, das coisas. E Juliano está em tudo nesse disco. Ele está na minha forma de vencer esse trauma de estúdio. Ele está nas conversas do dia a dia, né? Que ele é uma pessoa que, às vezes, ele fala muito pouco, mas fala muito. Ele respeita muito sua opinião. E fora o músico que ele é. Porque quando ele entra no estúdio fazendo as coisas de improviso, é impressionante. A guitarra dele é uma coisa assim... emocionante demais. Juliano é muito grandioso. Eu não tenho palavras assim para falar sobre ele. Realmente ele é um artista e um ser humano. Enfim, e ter ele no disco foi muito grandioso, entendeu? Então eu agradeço muito essa oportunidade e essa parceria com ele, assim. Porque eu tenho orgulho do meu disco e ele é um dos grandes responsáveis por eu ter orgulho do meu disco, por eu ser apaixonada pelo meu disco. É porque eu sou apaixonada pelo ser humano que produziu e pela arte desse ser humano que produziu, entendeu? Eu acho ele muito potente. E aí vem Rafa Ramos, que eu conheci, que é da Deck Disc, né? Que é um artista que eu admiro muito, Rafa. E Rafa entrou, né, com seu toque, né, poderoso também ali. E eu fiquei muito feliz com a junção de Rafa com Juliano, né? E foi se estabelecendo essa conexão. Teve muita conexão. E a banda, Roger Victor, Rafa B, a gente gravou esse disco em uma semana. Eles são muito conectados, Juliano, Rafa e Roger, eles são muito conectados entre si. E Juliano é muito atento ao artista. Então, fica tudo muito, muito fácil de conversar, entendeu? A conversa sonora rola
muito imediata, assim, com eles. E como é que era? Você trazia a ideia, tipo, olha, Juliano, essa canção... Muitas vezes... Ou então ele trazia... A maioria das vezes eu deixei ele bem à vontade. Até porque eu já, como essas canções caminhavam ao longo dos anos comigo, às vezes eu trazia coisas muito prontas e ele desconstruía ali, ao vivo, na hora do ensaio. E ele já criava uma coisa ali e eu me sentia muito confortável, muito à vontade e muito confiante em tudo que ele me apresenta e me apresentava, entendeu? Então é muito fácil trabalhar com uma pessoa que você confia. Eu confio em Juliano. Se ele sentar aqui, eu mostrar uma música para ele, o que ele fizer na minha música, eu tenho total confiança naquele arranjo, no que ele me traz. Juliano, você falou da minha firmeza quando eu canto, né? Juliano, ele tem essa firmeza quando ele produz. Ele não titubeia. É como uma coisa... Ele traz de uma maneira tão forte e tão intensa que você acredita de imediato naquilo que ele apresentou para você, entendeu? Então tem isso. E aí teve essa comunicação, né, que para mim foi poderosíssima de ter acontecido, que foi essa banda e Juliano e Rafa Ramos juntos, e vieram as participações, né? Cada participação que pintava no disco, cada coisa que ia chegando, era só para somar e contribuir de uma forma mais rica ainda. Veio o Antônio Adolfo colocando os pianos, que é... Né, dispensa comentário o tamanho desse artista, desse músico inteligentíssimo e criativo. Veio Marcelo Genesi, né, participando também. Veio o Lui Coimbra, maravilhoso. Lui fazendo o violoncelo dele e, sabe, compondo as faixas de uma maneira tão poderosa. E Gilu Amaral, que é esse artista que eu também tenho uma grande admiração. O instrumento é uma extensão do corpo dele. Gilu é um encantado. Então é isso, eu fiquei muito feliz com tudo que rolou. Fluiu, sabe assim? Quando flui, então tem essa fluência. Trabalhar com os meninos é isso. E Juliano é fora de série. E dá pra sentir bastante, assim, no álbum, os arranjos, né? Parece que tudo no seu devido lugar, né? Tudo certinho e tal, né? Bem, tem aquele destaque que dá também para sua voz, né? Que eu acho que nas canções precisa tem, né? Esse espaço que é seu também, mas os arranjos eles vão se conectando contigo assim, muito bem assim. Eu acho que dá essa essência, né? Que bom que passou isso, porque era o meu desejo, assim. O meu desejo era que passasse essa coisa minimalista, né? Mas que não perdesse, né, a força e a força que tem cada canção, cada uma em particular, né? E Juliano, ele todos eles, né? Mas Juliano, ele potencializa as músicas. Eu falo isso para ele desde que eu comecei a trabalhar com ele, ou a ver ele tocar e acompanhar alguém, mas particularmente quando ele tocou, né, canções minhas, eu falo: Juliano, você potencializa. Se alguma coisa é boa, você torna ela maravilhosa. Ele tem esse poder. Ele tem, realmente. Ele é... Eu ia usar outra palavra, mas a palavra é esse poder. Onde ele toca, as coisas ficam muito lindas e muito... né? E ele é um estudioso. Juliano é um curioso pela música, pelas palavras. Ele respeita muito o universo das palavras. Então não tinha como ser diferente. As palavras são apaixonadas por ele. As sonoridades acham nele uma casa muito gostosa de se morar. E eu desejo para ele também que seja infinita essa fonte de inspiração, porque ele sai banhando e enriquecendo as nossas vidas por onde ele passa. Maravilha, que declaração bonita. Maravilha. Bem, Isabela, nós chegamos ao final, infelizmente. O tempo passou rápido, mas desse 1h30 eu acho que foi intensa. Conseguimos conversar muita coisa, assim, bacana. Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui. Só para falar um pouquinho para os ouvintes, né? E as ouvintes, a gente tentou fazer, né? Um ao vivo, depois a gente pensou em fazer a distância e tal, mas não é a mesma coisa.
E eu agradeço da gente poder ter tido essa oportunidade de estar presente, sabe? Porque a tua intensidade, né, que eu senti ao ver você cantar, ao ver você no álbum também, mesmo em estúdio e tal, eu sinto da mesma maneira que conversando contigo, né? Em cada palavra, em cada ideia que você trouxe, em cada perspectiva de como foi o seu processo criativo, né? Os seus meios, né? de inspiração, de composição. Então, assim, eu agradeço bastante de você poder estar aqui presente e da gente poder ter tido essa conversa que, para mim, foi uma troca, na verdade, assim, né? Uma troca extremamente rica. Para mim também. Eu agradeço muito a você pelo nosso bate-papo. Quero agradecer por todo o carinho, sabe? Por toda a troca também. Para mim é muito importante isso e é muito enriquecedor também para mim. Quando eu estou conversando, eu estou me ouvindo, estou ouvindo o outro, estou aprendendo e estou me abrindo também. E eu quero te dizer que eu sou um ser humano passando por uma experiência muito incrível, que é estar aqui nesse plano, e as minhas músicas, elas me atravessam através desse olhar, dessa experiência humana que eu tenho. Então, tudo aqui que foi falado é através dessa experiência, e as minhas músicas, elas são continuações das minhas percepções e sensações humanas. Espero que quem ouviu tenha se sentido abraçado, né? Tenha gostado. Um beijo bem grande, espero que a gente possa se encontrar de outras vezes, e quem puder ir ao show, sábado, é uma oportunidade muito linda da gente se encontrar, porque a gente nunca sabe quando vai se ver de novo. Sim. Então é sempre muito importante, cada encontro é único, né? Então, um beijo bem grande. Eu vou estar sábado no Museu da Gente, fazendo o show, né, dia 4 de fevereiro, às 8 horas da noite, acompanhada por Raíra Maiara e participação especialíssima de Diane Veloso. E é isso, e desse público de Aracaju que já cativou meu coração. Espero todo mundo lá. Assim, você também já é uma cidadã aracajuana. A gente já abraçou você, aqui já é sua casa também. Mas onde é que a gente pode encontrar também a Isabela Moraes, caso as pessoas queiram ouvir e tal, quem por acaso ainda não conheça, que queira ouvir e tal, onde é que te encontra? Pode encontrar no @Isabela Moraes Cantora, que é no meu Instagram, lá, né? Eu espalho links e lugares de onde eu estou cantando, e em todas as plataformas digitais também, pode escutar as minhas canções no YouTube, né? Pode pesquisar alguma entrevista, alguma música. E é isso. E no meu Instagram. No meu Facebook também, mas Facebook parece que virou uma terra meio esquecida ali, meio remota. Mas eu estou no Facebook também. Então, tem todas as informações pelos caminhos virtuais que as pessoas podem me encontrar nesses lugares. No Instagram, no Facebook e em todas as plataformas digitais. Perfeito, perfeito. Bem, gente, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Diga Aí. Só para dar umas dicas para vocês escutarem, obviamente, o nosso programa todas as sextas e sábados das 10 às 11 da manhã na Rádio IFES. Bem, caso você não tenha tempo por conta do trabalho ou qualquer outra situação, nós estamos também, né, nos nossos principais tocadores de áudio, né, no Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Vocês digitam lá Diga Aí Podcast. Se quiserem acompanhar as novidades também no Instagram, tem lá o Diga Aí _ podcast também, aí você vai acompanhar quem é que está toda semana, né? Está saindo episódio novo, às terças-feiras, 5 horas da tarde, então sempre está rolando. Lá também nós temos no Spotify uma playlist com todos os artistas que passaram por aqui. Isabela também estará lá, né? Nessa playlist. E é isso, ficamos por aqui. Próxima semana teremos mais um artista para conversar conosco aqui no Diga Aí. Isabela, muito obrigado, valeu, e um abraço para todo mundo, valeu, um beijão, até mais. A Rádio IFES apresentou o programa Diga Aí. Continue ligado, Rádio IFES, comunicação sem fronteiras.